Olha, Santa Cruz é meio camaleônico, na minha opinião. Santa Cruz, de instância real e imperial, passou a ser uma roça aprazível, agradável, onde muita gente vinha para cá, porque historicamente não tinha como morar no subúrbio, foram sendo tacados para cá. Mas até mais ou menos os anos 70 e tudo mais, virou um lugar bom. Hoje em dia, Santa Cruz é um lugar de negociata política. Todo mundo diz que Santa Cruz não tem nada, aqui é o fim de tudo. Mas, sinceramente, eu gosto de morar aqui. Pelo menos a parte onde eu moro é um lugar até bastante tranquilo. Apesar de ser rodeado por favelas e tem muitos conflitos. Santa Cruz é o bairro da galera que trabalha longe e só vem para dormir, da galera que não tem muito conhecimento e a galera não se interessa muito. Eu acho que é um bairro muito esquecido. Santa Cruz é um bairro que para mim sempre despertou interesse, não só da questão do interesse político, mas também do ponto de vista histórico, que assim como São Cristóvão, Santa Cruz é o bairro imperial da cidade do Rio de Janeiro. O sujeito aqui parece que vive exilado numa cultura muito própria, onde não há um resgate ao seu valor histórico, à sua memória, à sua autoestima e à sua cidadania. Olha a roda dura do asfalto, é São Bento Grande, é Barravento, vai ser João. Olha aqui, é evidente que esse trabalho de campo é feito na base do coração. Nós optamos por fazer os pontos e reconhecer esses pontos aqui localmente, muito mais por uma visão, para criar em vocês uma noção política do que é poder, do que é abandono, do que é reconhecimento em relação ao patrimônio histórico e cultural, do que qualquer outra coisa. Então nós temos uma relação bastante honesta. Eu vejo este professor especificamente dessa visão ideológica, essa necessidade da gente trabalhar. Evidentemente que Santa Cruz tem uma importância em todas as dimensões. Naturalmente, eu posso enumerar que há um passado, há um presente de Santa Cruz e há um ponto já de Santa Cruz apontando para o futuro. Porque também aqui estão presentes elementos muito marcantes do velho e do novo. Santa Cruz tem a modernidade do BRT e tem o Vila Gran, Cabrita, tem a Ponte dos Jesuítas, você tem o Hangar do Zeppelin, você tem um bairro com uma dinâmica própria, muito nova e moderna, e você também tem hoje um bairro com uma memória muito viva, que precisa ser melhor reconhecida. E quando a gente traz isso a campo e mostra esses elementos, o sujeito se desperta e diz: caramba, meu bairro tem uma importância, onde eu vivo é importante. O que acontece com a igreja? A América Portuguesa toda, ela é constituída de uma ideia de centralidade, né? Há uma centralidade e o povoado nasce em torno da igreja. Toda a cidade, todo lugar tem um planejamento cuja centralidade principal é a igreja. Essa igreja não é de 1700 e pouco, meados 1760, ela foi literalmente derrubada, né? Quando os jesuítas saíram daqui. Aí se colocou uma outra igreja e se destruiu, mas lá dentro nós vamos ver que tem uma história que conta isso, tem imagem, alguma coisa sobre a época em que essa igreja
foi a mais antiga da região e que é datada da época dos jesuítas. Vamos lá. Esse arco aqui é o maior, ele lembra o Zeppelin, lembra alguma coisa? Ele faz uma analogia ao prédio do Zeppelin. Quando vocês forem entrar lá dentro da nave, o centro de um saber sagrado, vocês vão ver a altura do pé direito, né, que é muito alto, que lembra o Zeppelin, faz uma lembrança, uma analogia ao Zeppelin. O bairro dormitório, que quase não faz parte do Rio de Janeiro, colocado aqui pelos políticos, estrategicamente colocados, porque eu digo, a Santa Cruz, de verdade, morreu, não existe mais. Santa Cruz, infelizmente, tem esse aspecto pejorativo, porque o próprio bairro de Santa Cruz se permite a isso. Na verdade, eu acho que isso também se faz muito pela população daqui mesmo. Porque eu acho que a mudança tem que começar da gente, de dentro para fora. A gente não pode esperar que o governador, que o prefeito olhe para poder mudar. Eu acho que a gente tem que se interessar pela mudança. E as pessoas daqui são muito acomodadas, e eu acho que por isso não muda. Então, a partir daí, essa provocação foi dada, o trabalho de campo está sendo realizado, o corpo docente, através da minha pessoa e junto com um grupo de estudantes, digamos assim, amarradões, né? Estão muito assim, mobilizados em torno da questão da memória e da história. A gente resolveu sair para ver como que a memória e a história estão sendo representadas aqui na região e de que forma esse patrimônio histórico-cultural ele é reconhecido pelo poder público ou não é reconhecido pelo poder público. Como o poder não dá importância nenhuma ao patrimônio olhando um casario da maior importância que cuidava do sal. Todo mundo precisa de sal para se alimentar. Sal vem de salário, né? Então, vamos ver uma viúva do espaço ali abandonado, que é a Casa do Sal. Vamos lá. Eu achei muito bom. Eu gostei muito, porque eu prestei atenção, que nem eu falei, prestei atenção em coisas que eu não prestava, que geralmente a gente passa direto, não para olhar, não para apreciar, que nem aquela Casa do Sal. Eu não fazia ideia que aquilo ali tinha sido a Casa do Sal, apesar de estar super abandonada, ninguém faz nada, mas fiquei muito encantada de saber que aquilo era a Casa do Sal. Jamais eu saberia. Alguns pontos aqui que eu não prestava atenção nos detalhes, nas datas, e agora tudo eu estou prestando atenção. Pedra passa muito aqui, ó. Você toda coxa de pedra, barro e óleo de baleia. E o incrível é como consegue mudar tantos e tantos anos. Apresenta o nome do bairro. O meu nome do bairro aqui, Santa Cruz. E quando os jesuítas chegaram aqui para inaugurar o bairro, a primeira coisa que eles fizeram foi pôr uma cruz de pé, que deu início ao nome do bairro, Santa Cruz. Sendo que essa cruz, naturalmente, era trocada de tempo em tempo. Você quer dominar, se você quer exercer influência, monumento popular não interessa, entendeu? Senão poderíamos estar falando, já que o assunto é histórico, poderíamos estar falando mais de Espartaco do que Júlio César, por exemplo, em Roma. Espartaco liderou uma revolução escrava e tudo mais, mas se fala muito em Caio Júlio César, o ditador de Roma, das elites. A mesma coisa, depois de mais de 2.000, 2.500 anos, a mesma mentalidade. Então há toda uma possibilidade de construção, de uma discussão de um novo marco político local, em que pode inclusive mudar os padrões aqui em Santa Cruz, no sentido que você passe a dar novos sentidos a essa colonização, novos sentidos a essas representações locais e novos sentidos e marcos políticos no sentido de também buscar uma mudança aqui do nível do mental. Saiu isso. Historiadores dizem que não seria possível, né? Uma engenharia capaz de fazer um túnel passando por debaixo até chegar lá aos jesuítas é uma distância muito grande. Muito grande, né?
tudo oxigênio. Tudo. Mas seria, naquela época era muito natural se houvesse inimigos, que houvesse um plano de fuga, não é? Algumas dessas construções tinham túneis como espécie de fuga para um ataque qualquer inimigo, né? Que a gente possa comprovar. Mas nada que a gente possa comprovar historicamente. Indício, né? Porque compararam a entrada daqui com a saída de lá. O formato de construções da época e fizeram a comparação e chegaram a essa conclusão. Sempre olhando também o centro de Santa Cruz, fomos circundando aqueles casarinhos todos ali da década de 10 e 20 do século passado, aquela influência toda voltada para os grandes casarões da época dos cafés, que acabam influenciando aqui, como também lá no centro da cidade, o bairro da Saúde. Aqui temos alguns exemplos dessa arquitetura. Eu reconheci o patrimônio pela fachada. A gente vai começar a reconhecer o patrimônio pela fachada, olhando a década de 20, década de 10, século 20. Aí você vai reconhecendo a fachada tranquilo. Entendeu? A questão toda é você estar em campo, você sair no campo para poder saber justamente esses contrastes, essa sinuosidade toda entre o monumento que você passa e vê. O passado foi só isso, mas o passado daqueles que são a minha classe, a minha categoria. Vamos ver agora aqui. Já aparece uma sinalização ali, tá vendo? Tá de costas para nós a sinalização. Se a gente for lá, a gente consegue fotografar. Um totem ali, ó, aquele pirulito lá, e uma placa bem próxima ali à Fonte Wallace. Aí começa aqui a aparecer a presença de importância do poder público em relação ao patrimônio. Com esse trabalho de campo que eu fiz, que eu comecei realmente a prestar mais atenção ao que aqui, alguns lugares aqui de Santa Cruz. Você vê, tem monumentos que nós fomos fazer no trabalho de campo que eu prestei atenção agora. Eu passava batido, eu não via nada. Mas agora eu já tenho uma outra visão. Toda vez que eu passo, agora eu fico prestando atenção se tem algum detalhe, histórico, se tem algum detalhe diferente. Agora eu fiquei com os olhos mais abertos para reparar nas coisas. O trabalho de campo ele é essencial para você ter a vivência daquilo que você estuda em termos de história. Uma coisa é você, dentro da academia, dentro dos muros da universidade, é você ler os livros, discutir os textos e falar a respeito de patrimônio histórico. E outra coisa bem diferente é você, fisicamente, você de corpo presente, você está diante daquele objeto que faz parte do patrimônio histórico, daquele objeto que, na verdade, é um catalisador da sua relação com o passado, de estudar o passado, para aprender com ele, para compreender o presente e para fazer um futuro sem os mesmos erros. Você vê, olha, aqui tem na Fonte Wallace tem a data em que ela foi entregue aqui e o nome do artista. Então, uma possível questão. Cada um de vocês, amanhã mais tarde, vai trabalhar com o aluno e vai dar aqui, se forem trabalhar aqui na região ou em qualquer local do Rio de Janeiro, tem um marco histórico, tem uma estrada que fica no mar, que mostra o Marco 7, lá em Senador Camarade, tal. Qualquer local você consegue identificar vestígios de uma passagem do homem no tempo em sua região. Eu, por exemplo, moro aqui há 16 anos, eu conheci algumas coisas, mas a maioria dos pontos que foram apresentados eu vim saber da história mesmo só no trabalho de campo. Então é uma coisa que você já olha com outros olhos e aí você passa e você procura se tem uma data, se é datado de algum lugar, você procura ver se tem um nome e aí você passa a dar valor realmente para o lugar onde você mora. E que é o elemento importante
quando a gente está trabalhando trabalho de campo. A gente não está só reconhecendo história, memória, esse corolário de representações. A gente também está provocando no outro, no sujeito, no novo que está vindo fazer o nosso curso aqui, a necessidade de se inserir nesse contexto. Acho que o papel da universidade também é provocar essas questões, provocar também a crítica e provocar uma parceria para soluções, ver a problematização e trabalhar a parceria para as soluções. Olha, a faculdade aqui, não sei se ela ainda é vista por todos, né, no caso, mas as pessoas que sabem, eu acho que desperta alguma coisa, um interesse a mais. Meus olhos se abriram para a realidade aqui de Santa Cruz, que por mais que seja, todo mundo diz que é um bairro que não é legal, que não é bonito, mas tem muito valor histórico, muita coisa para contar. Olha, a experiência do trabalho de campo foi notável, porque se você quer saber, por exemplo, não só patrimônio histórico, o verdadeiro historiador, para ser historiador, não licenciado em História, o historiador, ele tem que sair da sala de aula. Eu vim de lá pra te dizer, não precisa entender, nem precisa acreditar. Não vou tentar te convencer que também vai merecer como eu no outro lugar. Eu vim de um lugar tão nobre, sem rico, sem gente pobre, nem cor pra se caçoar. Lá onde moeda não tem valor, se quero comer eu dou o que tiver pra pagar. Eu vim de lá pra te dizer, não precisa entender, nem precisa acreditar. Não vou tentar te convencer que também vai merecer como eu no outro lugar. Eu vim de terra distante, lá onde mula falante é fácil de encontrar. A morte lá não existe e nem qualquer coisa triste pode